Energia nuclear. A energia nuclear, também chamada atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. Os primeiros resultados da divisão do átomo de metais pesados, como o urânio e o plutônio, foram obtidos em 1983. No 1938, a energia liberada pela fissão nuclear foi utilizada para objetivos militares. As pesquisas avançaram e foram desenvolvidas com o intuito de produzir energia elétrica. No entanto, armas nucleares continuam sendo produzidas através do enriquecimento de urânio. Os países mais dependentes da energia nuclear são França, Suécia, Finlândia e Bélgica. Na França, cerca de 80% de sua eletricidade é oriunda de centrais atômicas. No fim da década de 1960, o governo brasileiro começou a desenvolver o Programa Nuclear Brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. O país possui a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, constituído por 3 unidades, Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Está instalado no município de Angra dos Reis, no estado de Rio de Janeiro. Atualmente, apenas Angra 1 está em funcionamento. Fonte energética é responsável por muita polêmica e desconfiança. A falta de segurança, a destinação do lixo atômico, além da possibilidade de acontecerem acidentes nas usinas, geram a reprovação da utilização da energia nuclear por grande parte da população. Alguns acidentes em usinas nucleares já aconteceram em Three Millers, Islândia. Em 1979, na usina localizada na Pensilvânia, Estados Unidos da América, ocorreu a fusão do núcleo do reator e a liberação de elevados indícios de radioatividade que atingiram regiões vizinhas. Chernobyl. Em 1986, ocorreram o incêndio e o vazamento de radiação na usina ucraniana na extinta União Soviética. A energia nuclear apresenta vários aspectos positivos, sendo de fundamental importância em países que não possuem recursos naturais para a obtenção de energia. Aspectos positivos para a energia nuclear. As reservas de energia nuclear são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Comparado às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas. As usinas nucleares possibilitam maior independência energética para os países importadores de petróleo e gás. Não contribui para o efeito estufa, aspecto negativo. Os custos de construção e operação das usinas são muito altos. Possibilidade de construção de armas nucleares. Destinação do lixo atômico. Acidentes que resultam em liberação de material radioativo. O plutônio 239 leva 240 mil anos para ter sua radioatividade reduzida à metade. energia eólica. A energia eólica é uma forma indireta de obtenção de energia do Sol, uma vez que os ventos são gerados pelo aquecimento desigual da superfície da Terra pelos raios solares. Em outros termos, a energia eólica é a energia do movimento cinética das correntes de ar que circulam na atmosfera. A geração de energia elétrica ou mecânica em moinhos ou cataventos para a realização de trabalhos mecânicos como o bombeamento da água através dos ventos se dá pela conversão da energia cinética, de transição pela energia cinética, de rotação através do emprego de turbinas eólicas, quando o objetivo é a realização de trabalhos mecânicos. A energia eólica é uma forma de obtenção de energia de fonte totalmente renovável e limpa. Não produz qualquer tipo de poluente. Sua exploração comercial teve início há mais ou menos na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo, e os países europeus começaram a investir em outras formas de energia. No Brasil, o custo da geração de energia dos ventos é de cerca de 70 mil dólares a 80 mil dólares por MWh, o que torna competitiva com a energia nuclear e termoelétrica. Só no Nordeste brasileiro o potencial eólico existente é de 6 mil MW, sendo a região brasileira que apresenta o maior potencial. Até 2003, a ANEEL havia registrado cerca de 92 empreendimentos não iniciados para
aproveitamento de energia eólica, que agregariam 6.500 MW. A produção nacional de energia elétrica. O único ponto fraco das turbinas que geram energia através dos ventos é a poluição sonora e a poluição visual. Esta última é menos impactante e depende mais do ponto de vista particular de cada um, mas a poluição sonora gerada pelas turbinas, de acordo com a especificação do equipamento, pode inviabilizar a construção desse sistema muito próximo de regiões habitadas por causar desconforto aos moradores. Existem modelos aerogeradores de hélices de alta velocidade que produzem menor ruído e são até mais eficientes que os modelos de turbina de múltiplas pás, mais barulhentos. Energia biomassa. Atualmente, o petróleo é a principal substância empregada na geração de energia. Porém, a biomassa é uma fonte utilizada bem antes da descoberta do ouro negro. O homem utiliza a lenha como fonte energética desde o início da civilização. Portanto, a biomassa faz parte da história da humanidade como fonte de energia. A biomassa é uma matéria constituída principalmente de substâncias de origem orgânica, ou seja, de animais e vegetais. A energia é obtida através da combustão da lenha, bagaço de cana de açúcar, resíduos florestais, resíduos agrícolas, cascas de arroz, excrementos de animais, entre outras matérias orgânicas. Energia solar. Os constantes problemas ambientais causados pela utilização de energia não renováveis, aliados ao esgotamento dessas fontes, têm despertado o interesse pela utilização de fontes alternativas de energia. A energia solar é uma boa opção na busca por alternativas menos agressivas ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável e limpa, não emite poluentes. Sua obtenção ocorre de forma direta ou indireta. A forma direta de obtenção se dá através de células fotovoltaicas, geralmente feitas de silício. A luz solar, ao atingir as células, é diretamente convertida em eletricidade. No entanto, essas células fotovoltaicas apresentam preços elevados. O efeito fotovoltaico ocorre quando fótons, energia que o Sol carrega, incidem sobre os átomos, proporcionando a emissão de elétrons, que gera corrente elétrica. Para obter energia elétrica a partir do Sol de forma indireta, é necessária a construção de usina em áreas de grande isolação, pois a energia solar atinge a Terra de forma tão difusa que requer captação em grandes áreas. Nestes locais são espalhados centenas de coletores solares. Normalmente, a energia solar é utilizada em locais mais isolados, secos e ensolarados. No Brasil, a utilização de energia solar está aumentando de forma significante, principalmente o coletor solar destinado para aquecimento de água. Apesar de todos os aspectos positivos da energia solar, abundante, renovável, limpa, etc., ela é pouco utilizada, pois os custos financeiros para a obtenção de energia são muito elevados, não sendo viável economicamente. Necessita de pesquisas e maior desenvolvimento tecnológico para aumentar sua eficiência e baratear seus custos de instalação. Energia termoelétrica. É toda e qualquer energia produzida por um centro cujo funcionamento ocorre a partir da geração de calor resultante da queima de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Os principais combustíveis utilizados nas usinas termoelétricas são o carvão mineral, a nafta, o petróleo, o gás natural e, em alguns casos, a biomassa. O funcionamento de uma usina termoelétrica, também chamada de usina térmica, ocorre da seguinte forma: a queima do combustível propicia o aquecimento de água armazenada no reservatório, o que forma um vapor que, por sua vez, é direcionado para as turbinas do gerador responsável pela produção de eletricidade. Em geral, as fontes de energia utilizadas pelas termoelétricas não são renováveis, sendo a maioria da origem fóssil. Além disso, questiona-se também a geração de poluentes para a produção de energia termoelétrica, que emite uma grande quantidade de dióxido de carbono, CO2, para a atmosfera. O carvão mineral é muito utilizado pelas termoelétricas, possui custos menos elevados. Além disso, as usinas ocupam uma área pequena e possuem um nível de produtividade quase 2 vezes maior do que o das hidrelétricas, por exemplo. É interessante observar que as usinas nucleares também são exemplos de geração de energia termoelétrica, pois nelas as reações nucleares são realizadas no intuito de aquecer a água e produzir vapor para assim gerar energia. Utiliza-se água tanto para a produção de calor
quanto para alimentar o sistema de refrigeração de suas turbinas, de modo que a escassez desse recurso pode tornar-se também problema energético. As usinas termoelétricas constituem a principal forma de produção de eletricidade no mundo, atualmente representando cerca de 70% de produção mundial. A carência de chuva durante o fim do ano é a principal causa apontada para explicar o baixo nível de água registrado nos reservatórios das hidrelétricas da região. Desde setembro, nas usinas de reservatório como Chavantos e Jurumirim, o índice de operação está funcionando praticamente abaixo da metade, cuja média normal é da ordem de 60%. A rede hidrometeorológica nacional, conforme dados da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é composta hoje por 5.138 estações, das quais 2.234 pluviométricas, 1.874 fluviométricas e 1.030 de outros tipos, como sedimentométricas, telemétricas, de qualidade das águas, evaporimétricas e climatológicas. A energia elétrica atende cerca de 98% dos domicílios do país. As nações que possuem grande potencial hidráulico são os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Rússia e China. No Brasil, mais de 95% da energia elétrica produzida é proveniente de usinas hidroelétricas. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia hidrelétrica não está isenta de impactos ambientais e sociais. Os principais impactos ambientais ocasionados pelo represamento da água para a formação de imensos lagos artificiais são destruição de extensas áreas de vegetação natural, matas ciliares, o desmoronamento das margens, o assoreamento do leito dos rios, prejuízos à fauna e à flora locais, alterações no regime hidráulico dos rios, possibilidade da transmissão de doenças como esquistossomose e malária, extinção de algumas espécies de peixe. Impactos da falta de água. O Brasil passou a viver, a partir de 2014, os primeiros grandes focos daquilo que pode ser a maior crise hídrica de sua história. Com um problema grave de seca e também de gestão dos recursos naturais, o país vem apresentando níveis baixos em seus reservatórios em épocas do ano em que eles costumam estar bem mais cheios. O Brasil é considerado a maior potência hídrica do planeta, mas se há uma água disponível no Brasil, por que está faltando água? Para entender a questão da escassez de água no Brasil, é preciso primeiro entender algumas questões geográficas concernentes ao território nacional. Em primeiro lugar, embora o país possua as maiores reservas de água por unidade territorial no planeta, é preciso destacar que elas estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico brasileiro. A região norte, notadamente a bacia do Rio Amazonas, é aquela que possui a maior concentração de água no país, tanto pelo rio em questão quanto pela presença do aquífero alter do chão. Em segundo lugar, é preciso entender a questão demográfica. A maior parte da população brasileira não reside nos pontos onde a água encontra-se. Tá, amor, cadê?